Não, não é bom dia, mas eu vou logo arrasando o PVC. Qual foi o problema do Gabigol passar na sala de entrevista de um técnico que sabidamente todo mundo gosta e mandar um beijinho? Problema nenhum. As nossas redes sociais, as nossas internets, o nosso jornalismo adora criar chifre em cabeça de cavalo. Unicórnio não existe. O que o Gabigol fez é absolutamente normal. E vou além, aplaudo. Não aplaudo as besteiras, não aplaudo as besteiras que ele tem feito dentro de campo. Não está jogando nada, está totalmente fora de forma. Agora, e dar um beijo para um técnico que todo mundo fez questão de cumprimentar antes do jogo, tudo. Ah, desculpa, PVC, é muito faniquito. Não, não é esse, não é esse o problema. Não é esse o problema. Não estou criando um problema a mais. Eu estou dizendo só, como disse o Thiago, tem uma mensagem subliminar. Se você quer cumprimentar o Dorival, você pode cumprimentar no vestiário, você pode cumprimentar dentro do campo, você pode dar um beijo nele dentro do campo, você pode passar a mão no telefone, ligar para ele e falar assim, pô, parabéns pela vitória, estamos sentindo sua falta. Você pode fazer 1 milhão de coisas. Você abrir a porta e mandar um beijo, você está dizendo, você não está mandando um beijo para ele, você está mandando um beijo para todo mundo ver que você está mandando um beijo. Então, não tem problema. Se você cruza na saída do vestiário, fala assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Pô, que saudade de você, cara. Tamo junto, hein, cara. Sinto muito a falta de trabalhar com você. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mandar o recado. Na saída do vestiário, se alguém tivesse filmado, ia dar o mesmo blá, blá, blá. Mas o problema não pode mais nada. Não é que não pode. Pode fazer, Renato. A questão é que você quer fazer. Se você encontrou casualmente, se encontrou e se abraçou, se fotografar ou não tem problema nenhum. A questão é você querer demonstrar para alguém que tem alguma coisa acontecendo ali. É só isso. Essa é uma diferença no gesto. Insisto, não vejo problema nenhum. Vou dar um exemplo claro do que eu estou falando, porque aconteceu comigo. Eu me dou muito bem com o Dorival desde a época do Bem Amigos. Cansamos de sair para jantar junto e tudo. Pô, ligo para ele de vez em quando. Eu fui fazer, um dos últimos jogos que eu fui fazer no Maracanã foi um jogo. Não me lembro quem Dorival estava dirigindo, mas era contra o Flamengo. Eu fiz questão de, na entrevista coletiva, antes dela começar, mas já estava toda a imprensa lá, entrar lá e dar um abraço nele. Mas você joga no Flamengo? Não, mas todo mundo sabe que eu sou rubro-negro. Então estou fazendo o quê? Esse é outro problema. Esse é outro problema. Você é um jornalista. O lugar do jornalista é na sala de entrevista coletiva. Não vejo problema nenhum, PVC. Temos opiniões antagônicas. Perfeito. É assim que a gente gosta. É assim que dá conversa. Vamos falar com o Alexandre. O Alexandre Araújo. Você estava na sala de coletiva, Alexandre? Conta pra gente. Estava no Maracanã, sabe tudo o que aconteceu ontem, vai trazer o bastidor, porque a diferença entre o PVC e o Renato claramente está na intenção, na interpretação da intenção do Gabriel. Para o Renato, ele passou lá para cumprimentar um ex-colega. Para o Paulo Vinícius Coelho, ele passou lá para deixar um recado registrado. Recado muito bem dado, diga-se de passagem, entendeu? Muito bem dado, porque o Dorival não deveria ter sido demitido no final do ano passado. Então, se ele fez isso com a intenção de deixar no ar o tipo, olha aí Marcos Braz, de quem eu gosto, mandou muito bem também. PVC, estamos quase convencendo o Renato, já nem começamos o debate para valer. Alexandre, conta pra gente, qual foi a sua impressão? Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Qual foi a sua impressão desse episódio Gabigol mandando um beijinho? Para quem ainda não sabe, na entrevista coletiva do Dorival, o Gabigol apareceu na porta da sala de imprensa, cumprimentou o ex-chefe e mandou um beijinho. Isso dias após ele ter publicamente apoiado o Sampaoli. Muitas pessoas interpretaram como aquilo ali sendo um recado, uma mensagem. E você, Alexandre, como é que você percebeu e sentiu isso? Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago, PVC, Renato. Quem estava na coletiva do Dorival é o nosso companheiro Éder, né, setorista de São Paulo, Éder Traschini, que acompanhou tudo lá. Eu estava na coletiva do Sampaoli, né, que ontem acabou perdendo. Mas é claro que fica essa dúvida, né? Fica esse resquício diante do momento do Flamengo, diante de tudo que se vem conversando. E aí o Gabigol faz essa questão, né? Porque a sala de coletiva, todo mundo sabe que está sendo filmado, né? Todo mundo sabe que ali as câmeras estão voltadas para o treinador, ainda mais ali na sala onde os visitantes, né, dão coletiva no Maracanã. O Flamengo, geralmente, ele usa o auditório.
que é maior e tudo mais. O visitante ele usa uma sala que é próxima à zona mista e que tem a saída do vestiário. E a porta fica justamente atrás, onde o pessoal passa, e é onde fica montada a mesa, né, onde o treinador geralmente senta. Então, aquela porta ali, ela está voltada para as câmeras, né? Não é algo que está atrás, escondido. Então, assim, claro que essa é um ex-companheiro, o Gabigol trabalhou com o Dorival, foi campeão com o Dorival, mas é claro que diante do momento, diante da crise, se permite, se tem espaço para se entender um recado também, se interpretar um recado também. Então, assim, eu concordo um pouco com o PVC sobre a questão de você teria espaço, ele poderia ter falado em diversos outros momentos, escolheu falar ali. Se ele intencionalmente quis dar um recado, a gente não sabe, mas que realmente a escolha dá esse espaço, dá por conta do momento. Mas, Alexandre, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. O Renato tem razão num ponto, não tem nada demais. Ok, só que ele quis dar um recado. Ele quis dizer uma coisa sem usar palavras. Ele podia dizer assim, passar no microfone e falar assim, pô, vem esse time do São Paulo jogar, quer dar uma saudade de trabalhar com o Dorival. Não foi isso que ele fez. Ele abriu a sala de entrevista coletiva, mandou um beijo pro Dorival e foi embora. Ele foi campeão no Santos com o Dorival. O Dorival, inclusive, usou muito da experiência que ele tinha no Santos com o Gabigol para jogar o Gabigol como ponta de lança, não como centroavante, que foi como ele jogou no Santos com o Dorival e com o Ricardo Oliveira. Então, a amizade não tem nenhum problema de ter esse amigo do adversário. Adversários são muito amigos. Agora, que ele tentou mandar ele mandou sem usar a língua, usando apenas os lábios, ele mandou um recado. Então, eu vejo aqui no chat, o Humberto Oliveira está dizendo que o PVC está correto na interpretação, o Dudu Campos está dizendo que o Gabigol está perdendo o carinho que a nação tinha por ele. São algumas manifestações que traduzem o sentimento meio que geral, e eu discordo um pouco de você, PVC, quando você diz que ele tem todo o direito de fazer o que quiser. Porque se há um desdobramento da ação dele, se a intenção dele foi tumultuar, eu já não acho que ele tenha direito. Mas o Alexandre, que estava no vestiário do Flamengo, notícia ruim espalha rápido. Como é que chegou no vestiário do Flamengo essa história do Gabigol tá mandando beijo? Qual foi a reação entre os jornalistas ao saber? Como que vocês interpretaram? Provocação do Gabigol ou só um beijinho pro ex-comandante? Thiago, vou ser muito sincero, a notícia chegou na sala de coletiva do Sampaoli, já tinha acabado. A gente já estava ali, tinha acabado a entrevista, a gente ali batendo a nota, né, as aspas do que ele tinha falado para publicar a matéria, e aí sim a gente soube que tinha acontecido isso na sala ao lado. Então, em relação ao Sampaoli, a gente não conseguiu repercutir porque ele já tinha deixado a sala. Mas é claro que imediatamente quando a gente soube do que aconteceu e viu as imagens, gera esse momento. O Sampaoli tinha acabado de sair dali da sala de coletiva, tinha acabado de admitir que tem encontrado dificuldade de colocar o seu DNA, ele ainda falou isso, cheguei num momento de crise, de derrotas consecutivas em finais, e ele admitiu que tem encontrado obstáculos e dificuldades para colocar a intensidade, porque, só contextualizando, a pergunta foi a forma que ele conseguiu fazer o Santos jogar e o Atlético jogar e não estar conseguindo fazer com isso no Flamengo. E a resposta foi essa. Ele tem encontrado dificuldades, ele admitiu isso, de colocar esse DNA dele que ele colocou no Santos e no Atlético no Flamengo, e ressaltou ali o momento da chegada dele, citou ali as seguintes seguidas finais perdidas por Vitor Pereira, no momento de crise que ele falou. Então, assim, logo depois disso a gente soube, o técnico admitiu que o time foi abaixo, admitiu que não conseguiu colocar as conexões que ele pensava no trio ofensivo, explicou por que ele colocou o trio ofensivo, mas também foi muito claro em dizer que não funcionou do jeito que ele imaginava, e logo depois a gente viu o beijinho do Gabigol para o Dorival. Então, assim, a gente não conseguiu repercutir com o Sampaoli, mas é claro que fica aquele antagonismo, né? Um técnico que tinha acabado de falar sobre esse momento do time, sobre essas dificuldades, e depois você vê um cumprimento público do Gabigol ao Dorival com quem ele tinha sido campeão no ano passado. Antes da gente entrar no debate para valer, eu quero fazer mais duas perguntas para você, Alexandre. Ontem no Maracanã já ainda tem o debate para valer. Daqui a pouco nós vamos debater tudo, porque o debate vai ser em cima de Sampaoli. Ainda não começamos nem o PVC a me dizer porque que ele acha o Sampaoli um técnico acima da média. Aí calma, que a coisa vai pegar mesmo. Não no Flamengo.
Não, em todos os lugares por onde passou o PVC. Só tirando a época do Chile, nunca fez porcaria nenhuma, nunca ganhou nada. Ora. Ninguém ganhou Sevilha também. Vocês dão trabalho para o Azan, hein? O Azan atravessando o Oceano Atlântico. Beijo para dona Rosa Maria, sempre na audiência. Alexandre, já surgiu ontem no Maracanã essa história de que o Flamengo pode trocar de treinador entre a primeira e a segunda final? Isso foi comentado lá já no Maracanã? Essa troca de treinador ela já vem em pauta no Flamengo há algum tempo. Né? Desde que ele foi contratado. A troca de treinador ela já vem sendo debatida e levantada no Flamengo, já não é de hoje. É claro que depois de uma derrota, volta-se a pensar nisso. Só que a questão é que ontem o Marcos Braz, novamente, aí até a gente publicou hoje de manhã no All Sport /Flamengo uma matéria sobre um roteiro de derrotas que o Flamengo vem seguindo. Né? O Sampaoli mexe no time, a vitória não vem, o resultado ruim acontece, ele se explica. Aí, geralmente, aconteceu com o Gabigol no Atlético Paranaense, aconteceu ontem com o Everton Ribeiro, que foi o que passou na zona mista. Há uma defesa ali do elenco, e aí ontem, né, assim como já aconteceu anteriormente, o Marcos Braz vem, garante, defende. O Marcos Braz defendeu ontem novamente o Sampaoli, disse que tem mais 90 minutos, que é ele que é o técnico. Então, assim, há um roteiro que vem se repetindo no Flamengo há algum tempo, e é uma crise que vem se ampliando. A temporada está chegando ao fim, há um risco grande do Flamengo ter começado o ano podendo conquistar 7 títulos e 6 sem nenhum, né? E, assim, a questão agora é que domingo é o tudo ou nada. Pelo menos ontem, na saída do Maracanã, o Marcos Braz garantiu que o São Paulo é o técnico para o segundo jogo e que o Flamengo vai com a sua história para tentar reverter nesses 90 minutos a situação que ficou bem complicada. E antes do domingo tem jogo quarta. O que está se esperando desse jogo de quarta-feira? O Sampaoli, ele é um cara que troca ideias, ele conversa, ou ele vai decidir da cabeça dele. Imagina chegar na quarta-feira, ele mete lá o time titular porque ele está afim. Existe um risco. A pergunta clara e objetiva: o Sampaoli está sob controle? O Flamengo sabe o que ele vai fazer quarta-feira? Olha, acho que isso essa conversa vai ser a partir de hoje, né? Sobre quarta-feira, até porque se tem uma. E aí vale lembrar aqui, já que o assunto também passou pelo Dorival, que ano passado o Dorival tinha essa definição sobre time de Copas e o time do Brasileiro. Era um time que jogava quarta, outro time que jogava domingo. Conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, e o brasileiro acabou ali não conseguindo, até na época a gente apurou que foi um dos motivos com que a diretoria não teria renovado, a forma com que tratou o brasileiro e tudo mais. Então, assim, mas o São Paulo é um cara que não costuma repetir escalações. No Flamengo, a gente tem visto isso aí, que rodada a rodada, são 11, o 11 inicial muda. 37 jogos, 37 escalações diferentes. Inacreditável. Precisa ter até criatividade, né? Não é que ele não costuma. Ele não repete. Jamais repetiu. Isso é um louco. Isso é um caos ambulante. Isso aí nunca deveria ter sido contratado. E já deveria ter sido demitido em pelo menos 3 ocasiões. Houve motivo suficiente para botar esse louco para fora. E não botam. Ainda dá tempo de botar esse maluco para fora antes do segundo jogo e botar quem quer que seja na beira do campo, que vai ser melhor. Pior não existe. Com o Sampaoli, pior não existe. E aí, por último, com você, Alexandre, para te liberar, porque o debate vai ser quente entre os dois e é melhor a gente se proteger. Na beira do campo, ele não estava no momento da parada técnica. Como é que isso pegou ali nas apurações de vocês? No momento que mais precisava do treinador, ele não estava. Isso é normal, é tempestade em copo d'água, isso pegou mal. Não basta ser, precisa também parecer hoje em dia. E ele parecia ali, por mais que ele tivesse, não, tá tudo bem desenhado na minha cabeça. Não ir falar com os jogadores passou uma má impressão para todo mundo, principalmente para a torcida do Flamengo, Alexandre. Não, pegou mal. Ele explicou isso na coletiva também, até falaram sobre atitude, né? Porque acho que não é nem só a questão de não estar, é o nervosismo. Aí lembraram para ele, por exemplo, a expulsão do Gabigol no meio da semana. Ontem o São Paulo deu um chute na grade, né, ao sair. Então, sim, até não foi nem só a questão de ele estar ou não estar, é uma questão de sentimento. Desse nervosismo, será que não está passando da linha lateral para dentro de campo? E aí ele explicou por que não estava. Ele falou que o quarto árbitro já tinha dito que teria acabado ali. Depois, no chute, ele disse
que realmente não estava satisfeito com o resultado e tudo mais. Então tem essa aresta também entre campo e área técnica, né? Porque o São Paulo tem feito as modificações, as respostas não estão acontecendo e ele tem deixado nítida a irritação com o time, né? Então, assim, um Flamengo cada vez que a gente vê mais nervoso, um Flamengo que não consegue jogar. Ontem, no primeiro tempo, foram pouquíssimos os lances em que a torcida pelo menos ameaçou levantar, tirou aquele da garganta, né? Não teve ameaça, o time não respondeu, e fica essa coisa, o time não responde, o São Paulo não consegue se controlar, usando a palavra que a gente usou aqui, né, sobre o controle, ele não consegue se controlar ali, ele deixa muito nítido essa irritação com a equipe, e aí fica essa troca, né? É aquela coisa do Tostines, né? Fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho? O técnico está muito nervoso porque o time não responde, ou o time está estressado, não responde porque o técnico tem demonstrado isso, né? Então, assim, realmente pegou mal, e agora esse jogo de quarta é muito bem lembrado, mas é um jogo que o Flamengo, vamos combinar, né? Era melhor pular, né? O foco é domingo. Há essa esperança na volta aí, do jogo da volta, da presença do Arrascaeta, o que, né, se me permitem, minha humilde opinião, é muito importante. Seria uma volta muito importante, mesmo que baleado. O próprio São Paulo ontem falou sobre o trio ofensivo, e ali ele mostrou que, de repente, a utilização do Gabigol, Bruno Henrique e Pedro era um trio que ele imaginou de criar uma vantagem, de criar uma intensidade, de ter gols para levar para a volta. Não conseguiu essas conexões, e aí foi perguntado o quanto que pesa a volta do Arrascaeta para o jogo no Morumbi, assim, e ele diz, né, que ainda tem as questões a serem avaliadas, mas que é uma volta muito importante. Todo mundo sabe que né? Poderia mudar a cara do time. Mas, Alexandre, mais do que opinião, eu quero de você a informação. Ele volta? A princípio, a tendência é que possa jogar, não se sabe se titular. Mas o Flamengo trabalha para esse jogo da volta. Ele e Luiz Araújo. Os dois podem voltar, né? Então, Alexandre, dá o serviço para a gente te liberar para você continuar suas apurações. Me fala, jogo do Flamengo quarta-feira contra o Goiás, horário, o que está acontecendo no Flamengo hoje e como é que essa semana dá o serviço para a gente, para o torcedor do Flamengo ficar bem informado. Semana importante, o Flamengo se reapresenta. Esse jogo de quarta, como a gente mostrou, é quase que protocolar. Em relação a time, é uma dúvida, ainda não se sabe, é um jogo fora de casa, então tem essa questão também de desgaste, né? E vamos ver, assim, em relação a time é bem, bem complicado, e jogo da volta, voltando aqui, a tendência é que a Arrascaeta e o Luiz Araújo possam estar. Não se sabe se ele repete esses 3 atacantes contra o Goiás, mas vamos ver. É um jogo que ele é protocolar, mas ele é importante. Então vamos acompanhar durante a semana. Tem treino hoje, tem treino terça, para ele definir essa escalação. Obrigado, Alexandre. Volte a qualquer momento. Deixa eu só me despedir do Alexandre, que ele tem que correr, tem coisa para fazer no Flamengo. Volte a qualquer momento com notícias do Flamengo. E olha, já estamos colocando uma enquete no ar. Valeu, Alexandre. A chance do Flamengo ser campeão só existe se o Sampaoli cair? A produção tá afiada hoje, hein? Vamos falar muito do São Paulo, gente. Vamos falar muito do São Paulo, que é o grande vencedor, além de esmiuçar toda a questão do Flamengo, 2 gigantes do futebol brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal, rumo a 1 milhão. Fala, PVC. Não, eu ia dizer que o pior cenário é você ter o São Paulo ali. Até se você for demitir o São Paulo, ele demite hoje. Não demite na quinta-feira. Aí você perde pro Goiás, toma 3 horas, toma um chocolate do Goiás e demite na quinta-feira. Aí, se é para tocar hoje. E aí dá o treino da segunda, da terça, o jogo da quarta, organizar o time até domingo. E é esse o debate que nós vamos ter agora. Renato, a única chance do Flamengo ser campeão é trocando de treinador? Não, eu não usaria os termos da pesquisa, a única chance. Concordo. Aumenta a chance com a saída do São Paulo. Se sair o São Paulo, aumenta a chance do Flamengo de conseguir uma virada, que é muito difícil. Porque há uma diferença fundamental entre os dois times. O Dorival, que é a torcida do São Paulo corneta, o Dorival armou o time do São Paulo. O São Paulo é um time armado, é um time que sabe o que fazer em campo. Pode falhar algumas vezes. O São Paulo não tem um elenco tão espetacular assim, mas ele é um time armado. O Flamengo é um time completamente desarmado. O Flamengo é um nada.
O Flamengo bota 3 atacantes na frente e ninguém para levar a bola até eles. Aí fica os zagueiros dando chutão para frente para tentar conectar com os atacantes. É uma coisa de maluco. O Flamengo pega o melhor jogador dele hoje em dia, disparado, que é o Bruno Henrique, e atarracha ele na ponta esquerda, marcado pelo Rafinha. Gente, isso é de uma idiotice tão gigantesca que eu não sei nem mais o que falar, porque o Sampaoli é absolutamente radical com o jogo posicional dele. Ele está vendo que está estragando o principal atacante dele, mas não interessa, ele tem que ter um cara aberto lá. Então, olha, eu vou te dizer, é desanimador. Agora, claro, futebol, a gente sabe como é que é. Futebol chega Botafogo e Flamengo. Botafogo, 100% de vitórias no tapetinho, lá do Newton Santos. Pega o Flamengo em crise, Flamengo ganha 2-1 com uma grandíssima atuação do Bruno Henrique. Então, tudo pode acontecer ainda. Mas o normal, depois dessa vitória no Maracanã, o normal é o São Paulo se classificar, gente. Eu acho que se fosse um Flamengo armado, bem armado, eu diria, não, o Flamengo tem condição de virar no Morumbi. Sim, o Flamengo individualmente é mais tímido que o do São Paulo. Mas, taticamente, o Flamengo é um caos. E outra coisa, que é o que eu digo, eu queria ser uma mosca para ver um treinamento do Flamengo, um só do São Paulo. Porque eu tenho certeza que o Sampaoli não treina, como é que chamava? Repetição de movimento, gesto técnico, que agora se passou a usar esse termo pomposo. Ou seja, ele não exercita passe, cruzamento, cabeçada, cobrança de falta, duvido e odó. O treinamento do Sampaoli, pelo que a gente vê, é o seguinte, é esfalfar os caras fisicamente, que é o que ele tem feito, porque na cabeça dele o time tem que ter um preparo físico de robô para correr 90 minutos, marcando em todo o campo. Então, ele tenta fazer isso, causa uma série de contusões musculares. Eu estou esperando que algum repórter que cubra o Flamengo faça um levantamento, não é tão difícil para quem está lá dentro. Quantas contusões musculares o Flamengo teve na era de Sampaoli? É espantosa. Só em aquecimentos foram 4 já, no aquecimento, gente. Então, eu tenho certeza que o treino dele é físico, e depois posicional. Ele treina só posicional, ele quer que os jogadores aprendam a jogar naquelas posições que ele determina no campo. E os jogadores já deixaram claro que não sabem e não gostam de jogar assim. Agora, fundamento, eu duvido que ele esteja fazendo, feito o Tele, que treinava fundamento à exaustão, a ponto de transformar o Cafu, que é um lateral medíocre, num dos maiores laterais do mundo. Sabe por que eu digo isso, que ele não treina fundamento? Porque jogadores tecnicamente muito bem dotados, como os do Flamengo, estão errando coisas básicas. O Pedro não está conseguindo mais matar a bola no peito. Ele parece que é um tijolo no peito dele, a bola vai lá na frente. O Pedro, que sempre foi um atacante extremamente técnico. O Gabigol erra passe de 3 metros. O Gerson erra passe de 3 metros. Gente, o Flamengo não está mais treinando fundamentos. Para mim é óbvio. Quem passou mais de 20 anos à beira do gramado, treinando, vendo o clube treinar e tudo, eu posso dizer isso com certeza. O PVC também passou esse tempo depois de mim, mas passou também tanto quanto cobrindo o clube. Ele sabe o que é treinar fundamento. Eu duvido que esse maluco desse careca treine, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, vai jogar com ele, pode ganhar? Pode, mas a chance é desse tamanhinho. Tem que rezar para um dos jogadores do Flamengo estar numa noite espetacular, como, por exemplo, teve o Bruno Henrique contra o Botafogo. Se não, taticamente, ele vai tomar mais um banho. Ele tomou um banho do Dorival. Essa que é a grande verdade. Ele tomou um banho tático do Dorival. Agora, tem gente que ainda acha que o Sampaoli, nem é PVC, é um técnico acima da média. Ô, PVC, eu quero te fazer uma colocação. Você é um dos jornalistas que mais se interessam e mais estudam tática de futebol e tudo mais. A pergunta é simples. O que há com o Sampaoli? Quando você olha para o time do Sampaoli, o que é que você vê, PVC? A questão do posicional que o Renato falou ontem, mesmo jogando posicional, ele podia ter mexido e puxado o Bruno Henrique para perto do gol. Era só ele fazer a saída de 3 com o Pulgar, em vez de fazer com o Ayrton Lucas e esticar o Ayrton Lucas como ponta. Claro. Porque ele tem feito 3-2-5 ou 2-3-5, que é como ele falou quando chegou. Eu ataco 3-2-5 ou 2-3-5. É isso que ele faz. Ontem, como é que fazia o 2-3-5 dele, a última linha de ataque?
Era o Wesley, Gabigol, Pedro, Gerson e Bruno Henrique. Se você atrasa o Gerson um passo, você quer fazer a mesma coisa, você faz o Wesley, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Ayrton Lucas. E o Gerson vem de trás com o campo inteiro, para infiltrar, inclusive. Então, assim, uma coisa é você... O São Paulo jogou do mesmo jeito. Não posicional, porque o Dorival não é radical nesse ponto. Mas a maneira como o São Paulo constrói o jogo é Rafinha, Arboleda, Beraldo, Pablo Maia, Alisson, Rato, Lucas, Caleri, Rodrigo Nestor e Caio Paulista. É a jogada do gol. O Caio Paulista carrega como se fosse um ponta, ele faz um movimento na diagonal, o Rodrigo Nestor abre na ponta para receber. Eles invertem. E sai o cruzamento e sai o gol do Caleri. Aliás, com falha do Matheus Cunha, que é outro ponto equivocado do Sampaoli. Podia estar jogando o Rossi. Claro, é óbvio. Agora, olha aqui, o PVC, desde o início, desde que a bola rolou, estava claro que o Sampaoli ia tentar usar as costas do Wesley. Estava claro. Aliás, é banal. O Wesley joga como ponta. O São Paulo não. O Dorival ia fazer. O Dorival ia tentar, claro. Antes da jogada do gol, houve pelo menos umas 3 já por ali. Só que não saía o gol. Uma, inclusive, o Caleri chuta e o Matheus Cunha pega e bate roupa. Entendeu? Nós vamos chegar. É o seguinte, quer dizer, o São Paulo foi incapaz de perceber que ele tinha que proteger aquele lado. Pega o Vitor Hugo e bota ele para fazer. Ou ele acha que o Gabigol ia fazer aquele trabalho. É claro que não. Exatamente. É lógico. Claro. Agora, essa tese aí que você defende, e que eu concordo, é a ideia do Sampaoli, mas o Flamengo jamais chegou com 5 na frente. Jamais. Porque não teve a bola. Porque não teve nada. Porque não teve nada. Entendeu? Esse é que é o problema. O Flamengo pega a bola. O Flamengo pega a bola e fica tocando entre os zagueiros e o Matheus Cunha. Houve um momento, lá pelos 35 minutos do primeiro tempo, em que o Flamengo perdendo, precisando empatar, e os zagueiros trocando bola. A torcida urrou lá de cima. Porque, é claro, o time não anda. Eu estou ouvindo vocês e me ocorre a seguinte pergunta para o PVC, então, que é um admirador de trabalhos passados do Sampaoli. É o pior Sampaoli que você já viu? Não, o pior é da Argentina. O pior é da seleção da Argentina, que foi um caos. Aconteceu algo semelhante, lembra? Os jogadores da Argentina mostrando para ele a prancheta, como é que era. A gente nem sabe, a gente só viu aquela imagem. Só que essa semana antes da final, os jogadores do Flamengo tiraram ele e foram conversar sem ele por perto, PVC. Não, mas então, tem um problema do Flamengo que é o Flamengo. Os jogadores vão tentar conversar sem o Sampaoli e a informação vaza, que é para todo mundo deixar claro, assim, não é que nós não temos seriedade, não é que nós não temos compromisso, nós estamos tentando resolver aqui. E aí fica essa história de você tentar dar demonstrações para as pessoas do que está acontecendo lá dentro. E a grande demonstração é ganhar o jogo. A grande diferença do São Paulo para o Flamengo, nesta decisão, eu falei isso na quarta-feira e na quinta-feira. O São Paulo perdeu para o Internacional. Aconteceu alguma coisa? Nada. Não aconteceu nada. O São Paulo sabia que o compromisso que ele tem... perdeu o último jogo, perdeu... O Dorival tem 56% de aproveitamento. Dane-se. Desde que o São Paulo ganhou do Palmeiras, o São Paulo sabe que ele queria ganhar as 2 Copas e perdeu uma nos pênaltis para a LDU. Mas o São Paulo sabe que o que transforma o ano dele é a Copa do Brasil. Então, perdeu para o Inter. Putz, perdeu para o Inter. Que problema. Não aconteceu nada. E o Flamengo, cada vez que toma uma pancada, discute a última geração da família Landim. Então, claro que o Sampaoli tem responsabilidade, mas o ambiente que se torna tá todo... E lembra muito o trabalho do Sampaoli no Flamengo, lembra muito o péssimo trabalho que ele fez na Argentina. Acho que o Sampaoli é um bom treinador, não está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Então ele tem que ser demitido antes da final? Eu não demitiria por uma questão de princípio. Eu não vou ser avalista de Eurico Miranda. No sentido de dizer, então a solução é dar um choque e pegar no tranco. Então, eu não faria. Agora, tem informação. E essa informação é valiosa para pensar no que se fazer. Conversando com os jogadores no elenco do Flamengo, os jogadores dizem, cara, nós estamos defendendo com 7. Nós estamos defendendo com 7, o time está jogando desorganizado. E isso os jogadores, ou uma parcela dos jogadores, atribui à gestão do Sampaoli. Aí vamos voltar para um problema que o Sampaoli tem, que a gente já tratou aqui algumas vezes também. O Renato sabe que eu penso assim.
Não existe liderança sem relacionamento. Você não consegue. Se você não der bom dia para ninguém, você não vai liderar ninguém. Então, esse é um problema grave do Sampaoli como técnico. Ele pode ser um gênio tático, que não demonstra no Flamengo. Agora, se ele for um gênio tático e um idiota na relação pessoal, danou-se. E esse é um ponto. Outro dia eu ouvi uma outra expressão, mas não é do futebol, Renato, da nossa vida cotidiana, do mundo corporativo. Soft skills. O que é isso? Soft skills são as relações interpessoais. Ou seja, se você não tiver o soft skill de falar bom dia, não vai acontecer nada. PVC, eu discordo muito de você na sua análise do Sampaoli por uma questão de visão e de avaliação de trabalho. Você acha que o trabalho dele no Santos foi bom e você acha que o trabalho dele no Atlético Mineiro foi bom. No Santos, eu até posso admitir que ele tirou um pouco de leite de pedra com aquele time, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. O Sampaoli é um perdedor. Tirando os momentos com a Laú, eu não sei se era Laú, ou Universidade... Era Laú, Universidade de Chile. Exatamente. Tirando os momentos com a Laú e com a seleção chilena, em que ele ali ele fez a fama dele. A partir daí surgiu o Sampaoli para o mundo do futebol e no Brasil para o altar em que o colocaram. Colocaram o cara no altar, vamos falar sério. Então, no Santos, ele fez um trabalho, o time jogava bem, mas ele não ganhou bulhufa. Nada. Paulista, Copa do Brasil, brasileiro. Acabou 16 pontos atrás do Flamengo, do Jorge Jesus. Ele foi vice-campeão brasileiro. Pô, grande coisa também, né? Vice-campeão brasileiro, uma opção de gente já foi. Você sabe quantos agora, peraí, calma. Campeões do Santos? 11. Sim, mas desses 11, muita gente ganhou, muita gente. Bota o Lula, que você vai ver quantos títulos ganhou o Lula. Entendeu? O Lula, treinador do Santos lá atrás. Luiz Alonso Pérez. Legal. Isso, Luiz Alonso Pérez. Exatamente isso. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte: não ganhou nada no Santos. Fato. Você podia gostar de ver o time do Santos jogar, mas ele não ganhou nada. Ele foi para o Atlético Mineiro com um baita de um elenco. Ele ganhou o Campeonato Mineiro só. Mas ele fez uns jogos legais, o Atlético Mineiro parecia um rolo compressor. Não ganhou nada. A festa de aniversário. Pois é, seja o que for, o que aconteceu é o seguinte, não ganhou nada. O time acabou em terceiro no Campeonato Brasileiro. E há duas curiosidades no meio dessa história. Tanto no Santos quanto no Atlético Mineiro, ele foi sucedido pelo Cuca, que levou o Santos ao final da Libertadores e ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro pelo Atlético Mineiro. E quase ganhou a Libertadores. Então, gente, nada é à toa. Por que você acha que ele foi corrido do Sevilha? Porque ele foi corrido do Sevilha pelos jogadores. Mas ele essa é a grande verdade. De novo. Mas não. Ele foi contratado pela segunda vez. Não, mas ele foi Sevilha 2 vezes. Sim, estou falando dessa última vez. O Sevilha estava caindo. O Sevilha estava quase caindo. E houve um motim para mandarem ele embora. E ele foi embora. E o Sevilha rapidamente se livrou do perigo de rebaixamento e ganhou a Liga Europa. O Sevilha teve 3 técnicos no ano passado. Ele foi o segundo dos 3 técnicos. Quando ele chegou... Quando ele saiu, o time estava caindo. O time brigava para não cair. Quando ele chegou também. Quando ele chegou, estava brigando para não cair. Mas quando ele saiu também. Quando ele saiu também. Ninguém está discutindo se ele está fazendo um bom trabalho no Flamengo ou não. No Flamengo ele não está fazendo um bom trabalho. Não é isso que eu estou discutindo. Isso aí eu acho que até os tijolinhos do Ninho do Urubu já sabem, né? Não é isso que eu estou discutindo. No Flamengo, se alguém disser que ele está fazendo um bom trabalho no Flamengo, eu mando uma camisa de força para internar, né? Não é isso. O problema é o seguinte: agora, o conceito de que ele é um bom treinador é que eu não compro. Não compro. Ele é que nem aquele. Pô, mas então leva para o teu time, pô. Leva para o teu time, pô. Pô, pelo amor de Deus. É um horror de treinador. Eu entendo que é um horror de treinador. Ele briga com todo mundo. Ele não cumprimenta as pessoas. Esse é o problema grave. O Ninho do Urubu odeia o São Paulo. Odeia. Só para voltar. Da faxineira ao motorista. Passando por todos os jogadores. A questão do Atlético que eu citei, que nem todo mundo sabe, o Renato sabe que a gente já conversou sobre isso aqui. Claro que não pode não ter sido exclusivamente isto, mas aí passa de novo por um problema das relações interpessoais que o Sampaoli não tem.
Então, o que aconteceu ali? Você tinha o ano da pandemia de 2020. Tinha um time que brigava para ser campeão brasileiro, oscilava primeiro, segundo, terceiro, segundo, primeiro, com o Internacional, com o São Paulo, com o Flamengo. O Flamengo terminou campeão. No começo do segundo turno, o Atlético ganha do Corinthians em Itaquera, 2-1. Volta e tem um aniversário de um dos integrantes da comissão técnica do São Paulo. Todo mundo recluso, vamos trabalhar, pandemia, ninguém vai correr risco de pegar Covid. Tem uma festa de aniversário em Nova Lima. A comissão técnica inteira vai junto para Nova Lima fazer a festa de aniversário do São Paulo. Na volta, o time joga. O time ganhou do Flamengo. Foi no dia seguinte. Meteu 4-0 no Flamengo, que derruba o Domi. E aí tem a festa de aniversário no dia seguinte. No sábado seguinte, o time vai a São Paulo e ganha do Corinthians. 2-1. Volta para Belo Horizonte, faz exame de Covid. Todo mundo com Covid na Cidade do Galo. Todo mundo não, evidentemente, mas tinha um covidário na Cidade do Galo. E ali houve um problema que foi o elenco quebrou a confiança. Cara, vocês estão dizendo para a gente que a gente não pode fazer nada. Nós estamos respeitando, trabalhando. Vocês vão fazer uma festa e volta todo mundo com Covid e passa Covid para metade do time. Isso quebrou muito o ambiente. Agora, o que o São Paulo tem de positivo? A capacidade de pressionar a saída de bola, a capacidade de circular a bola, a capacidade de fazer aquilo que o Chile fez contra o Brasil em 2014. Ele está fazendo isso no Flamengo? Não. Fez na Argentina? Não. No Sevilla, em alguns momentos, na primeira passagem, sim. Na primeira passagem. Ah, mas não foi campeão do Olympique de Marselha. Ninguém é campeão do Olympique de Marselha. Então, não é esse o ponto. É como a história do Bielsa. O São Paulo é muito parecido com o Bielsa nesse aspecto. O Bielsa não ganha títulos. Mas o Bielsa é um mau técnico? Não. Mas o Bielsa tem relacionamento com as pessoas, tanto que ele fez uma série de seguidores dele, como o Marcelo Galhardo, como o Martin Demichelis, como Maurício Pochettino, como o Diego Simeone, de maneiras diferentes, foram seguindo lições do Bielsa. O Sampaoli tem um problema grave e é o problema que mais explode no Flamengo, que é não conseguir se relacionar com as pessoas. Mas aí, PVC, sabe o que me ocorre? É a mesma coisa que a gente dizer assim, tal jogador é um grande craque, tem uma habilidade incrível, mas não corre, não tem preparo físico. Que adianta ele ter uma grande ideia, ter bons planos de jogo e não sabe conversar com as pessoas? Eu falei isso. Como é que é um grande líder? E aí, objetivamente, então, para a gente andar, que a gente precisa falar do São Paulo. A chance do Flamengo passa por trocar o Sampaoli, e aí a resposta tem que ser curta e objetiva. Para vocês, dá para ser campeão mesmo com o Sampaoli? Para ser campeão com o Sampaoli vai depender mais de talento e inspiração dos jogadores, porque o treinador não dá jeito mesmo? Com certeza que não vai. O treinador não vai dar jeito. O que pode levar o Flamengo ainda a ganhar esse jogo é ter uma tarde, noite inspiradíssima de alguns dos seus melhores jogadores. Fora isso, previsão do tempo é 36 graus, Renato. 36 graus de previsão do tempo para domingo. Calorzão. Mas isso aí, meu amigo, sempre foi assim, né? Não dá para reclamar. Jogo domingo no Brasil, verão. Nós não estamos no verão, estamos acabando o inverno, mas o tempo está todo maluco. É calor e todo mundo sabe disso. Só falta agora o Sampaoli culpar o tempo. PVC, dá para ser campeão com o Sampaoli? Você acredita que sim, né? Eu acho que eu não vou dizer que não dá, porque o Flamengo pode ganhar de 1-0 do São Paulo. O Flamengo ganhou do São Paulo, sim. Ficou 7 jogos sem perder do São Paulo. Ele pode ganhar do São Paulo de 1-0 para ganhar 2-0. Faz 2 meses que o Flamengo não ganha um jogo de 2 gols de diferença. Desde 26 de julho, quando ganhou do Grêmio 2-0. Então é difícil meter 2-0, mas ganhar o jogo e ganhar nos pênaltis é absolutamente plausível. O que me pega muito é ouvir dentro do elenco que nós estamos desorganizados, nós estamos defendendo com 7. Então, aí isso vai ao encontro do que está dizendo o Renato. Vocês estão percebendo, gente? Isso é informação que o PVC está passando. O PVC está passando informação da apuração dele, de que dentro do elenco do Flamengo, os jogadores estão reconhecendo que há problemas, inclusive de ordem tática da equipe, que é a grande paixão do Sampaoli, é a tática.